Tá gravando. Tá. Ontem, né? E como o Arthur não consegue, então a gente vai passar. Então foi o Centro Espírita Allan Kardec, no SEAC, em Campinas. E o que eu trouxe para esse estudo, né? Eu dei o título da importância da evolução moral e intelectual do espírito. Esse estudo está na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, de 1859, e é Conversas Familiares de Além-Túmulo. A literatura é sempre de Allan Kardec, né? E qual foi a nossa ideia, né? É mostrar, né, a importância, né, tanto da evolução moral, como a evolução espiritual também. E nós nos debruçamos nos estudos da Revista Espírita, que é exatamente onde Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele fazia a parte de experimentos, a parte prática, né, do espiritismo. E dessa forma, né, ele pôde, né, conceituar ainda mais, né, a parte teórica através desses estudos. E, né, nós vamos falar de Paul Guimard, né? Paul Guimard, se vocês entrarem na internet, vocês vão achar no Google, né, era um estudioso, né, do, ele estudava nas embarcações que ele fez, né? Ele é um médico da Marinha e viajante naturalista, né? Falecido em 11 de dezembro de 1858, com 64 anos de idade. Então, a gente vai ver, né, que depois de 13 dias ele foi evocado, né? É, por um dos seus amigos, o senhor Sardou. Era um pouquinho só, deixa eu fechar isso daqui. Eu vou fazer uma breve biografia de Guimard, né? Ele nasceu em Saint-Zacharie, em 1793, estudou medicina na Escola Naval de Toulon. Sua qualificação foi de cirurgião naval. Durante as suas viagens, junto com outros estudiosos, ele descobriu o lagarto gigante, agora extinto, de Tonga, na Oceania. A partir de seus estudos sobre a cólera na Europa, foi coautor da cólera morbus na Rússia, Prússia e Áustria, nos anos de 1831 e 1832. Então, ele viajou bastante, foi um grande estudioso. Então, nesse começo, nós começamos a perceber o quanto é necessário, né, eu me desenvolver tanto na parte intelectual como na parte moral. E Guimard, né, ele fez exatamente essa parte intelectual nessa sua encarnação. E nós vamos ver estudos
dele tem, inclusive, em Paris, ainda tem esses estudos do Poligmar. As viagens dele, né? Ele fez aqui duas viagens grandes, né? Como o de 1831, eu estou tentando tirar isso daqui, eu não consigo. De 1831, né? De 1835, né? Ele saiu da França, ele foi para a Islândia e depois para a Groenlândia, né? E depois, onde está o tracejado azul, ele saiu, né? Ele saiu da França e foi para a Lapônia e nas Ilhas Forré também. Ele escreveu uma coleção, né, de livros, ele com o outro grupo de descobridores. Dessas viagens surgiu o Voyage, né, um estudo de 9 volumes, né, 8 volumes de texto e um de ilustrações geográficas, como se fosse um atlas, que se dizia na época ser o estudo definitivo das ilhas. E nós sabemos que hoje, né, já existem outros estudos, mas esse era, na época, o estudo que mais se adequava, né, a eles. Aí vou falar, não vai ser toda a evocação que eu trouxe, né, mas eu trouxe a maioria da evocação que foi feita por seu amigo, né, é, o, o Sardou, né? Então, ele tem evocação e ele era um militar. Então, nós vamos perceber, né, que ele era muito seco no jeito de tratar e de tudo, mas sempre muito assertivo. E houve evocação e ele fala: Eis-me aqui, que queres? Então, veja bem, depois de 13 dias do seu desencarne, qual é o teu estado atual? Estou errante, como os espíritos que deixam a terra. Sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Veja bem, como era um local que a gente não tinha ainda a certeza, né, do conhecimento, eu trouxe sempre o Kardec, né? E aí, no livro dos Espíritos, na pergunta 224, Kardec questiona: e o que é a alma nos intervalos das encarnações? E eles respondem: espíritos errantes que aspira a um novo destino e o espera. Na 224A, e qual poderia ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe propriamente falando limites extremos determinado para o estado errante que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Pergunta terceira. Modificaram-se as suas ideias sobre a natureza do homem? Muito.
Bem podes avaliar. Que pensas agora sobre o gênero de vida que levaste na existência que acabas de deixar aqui na Terra? Eu estou contente porque trabalhei. E aqui, novamente, eu trouxe o livro dos Espíritos, né? Onde eu trouxe a lei do trabalho. E aqui eu não estou conseguindo, vocês estão conseguindo ver o número da questão. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, aqui é interessante que Kardec lhe fala da necessidade nossa da lei do trabalho, né? Mas ele fala também que nós trabalhamos às vezes demais, né? É, até pelas nossas necessidades, que muitas vezes nós precisamos trabalhar, e muitas vezes por causa dos prazeres. Mas ela é uma lei da natureza. Então, todos nós precisamos trabalhar, sim, inclusive para evoluir, né? E o Paulo Guimarães sabia disso. A questão número 5. Pensavas que para o homem tudo acaba no túmulo, daí o teu epicurismo, né? Então, nós sabemos, nós que estudamos filosofia, que já conhecemos um pouquinho, nós sabemos que o epicurismo é uma escola filosófica que valorizava a tranquilidade mental, que era a ataraxia. Vocês lembram disso, né? Quem não lembra, seria, né, eu me sentindo bem, né? A tranquilidade mental. Então, eu desejo que, por vezes, exprimias de viver séculos a fim de bem gozar a vida. Que pensa dos vivos que têm apenas essa filosofia? Isso é uma pergunta, né, do evocador. E aí ele responde: lamento-os, né? Todavia, isso lhes é útil. Com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isso lhe permite julgar de maneira sadia muitas coisas que facilmente fascinam os crédulos, né? Então, o que o Guimarães aqui está dizendo é como é importante eu saber deliberar bem, né? Ter a mente tranquila, eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, né? Eu consigo deliberar. E aqui, né, se a gente for ver, né, aqui ele fala, né, muitas coisas que facilmente fascinam os crédulos. E se a gente for ver no livro dos médiuns, né, no método, no capítulo 3º, né, no capítulo 3º, os espíritos falam que existem 4 tipos de espíritas, né? E aqueles que se fascinam, né? Aqueles crédulos fascinados, seriam o pior deles, né? Tá? Então, vocês vão ler depois, né? Essa parte, acho que é a questão 28, né? Isso, é a questão 28 do capítulo 3º do Livro dos Médiuns. Então, vocês leiam, né? Vocês vão ver a questão, leiam a questão 28 inteira, vale a pena.
Aí tem uma nota, né, do evocador, onde ele fala: é opinião pessoal do espírito, que damos como tal e não como máximo. Então, isso não é, né, não é geral, né? É opinião do espírito. 6. O homem que se esforça moralmente mais do que intelectualmente procede melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e desprezo moral? Sim, o aspecto moral é o mais importante, ele fala. Deus dá espírito como recompensa aos bons, ao passo que o moral deve ser adquirido. Né? Então, o que, que ele quer dizer? Né? Que a razão, a moral, a inteligência já está conosco, já faz parte, já é atributo nosso. Né? Agora, a moral não. A moral eu vou ter que conquistar, né? Eu vou ter que ir atrás. Que entendes por espírito que Deus dá? Aí ele responde: uma vasta inteligência. E os espíritos, entretanto, há muitos maus que possuem uma vasta inteligência. Já o disse. Perguntastes o que era preferível procurar adquirir, eu vos disse que a moral era preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência, quando compreendereis, quando compreendereis os subentendidos, né? E foi o que eu falei, ele era muito assertivo, né? Então, ele falava, eu já falei, né? Mas quando você vai entender que a moral é melhor, sim, né? Mas se você não tiver, né, a parte do conhecimento, né, aí você não vai conseguir caminhar. E aqui mais para frente ele vai explicar melhor. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Né? Então, isso é para a gente se debruçar, né, e entender, né, que com o conhecimento, né, eu vou exatamente saber deliberar, saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E aí tem uma outra questão, né, que é a 898 do Livro dos Espíritos, onde ele fala: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por esse mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimento científico que se referem somente às coisas e necessidades materiais? E eles respondem: sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Veja bem como é importante. Eu, através do conhecimento, né, e é justamente o que o Guimar fazia, né? Ele ia fazer as suas expedições no La Rochelle, né? E com isso ele descobriu, né, como curar a cólera, como, né, vários descobrimentos ele fez. Né? Então, né, através do conhecimento, né, primeiro isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos.
Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. E os espíritos continuam. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo, e devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito, né? Então, por isso, né, o tema é essa evolução espiritual e moral. Evocação 9. Estás completamente desprendido da influência material do corpo? Sim. Aquilo que a respeito vos foi dito abrange apenas uma parte da humanidade. Isso a gente percebeu, né, no estudo que nós fazemos, tanto na Revista Espírita como no Céu e Inferno, na segunda parte, né, que existe essa diferença mesmo, né? E existe uma nota aqui também, né, do evocador, onde ele fala: aconteceu algumas vezes que espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte, declararam que ainda se encontravam sob a influência da matéria. Todos eles, porém, tinham sido homens que não haviam progredido, nem moral, nem intelectualmente. E é esta parte da humanidade que se refere ao espírito de Paulo Guimarães, né? Então, aqui é exatamente isso. Vai depender do meu grau, né? Da sintonia que eu tenho ainda, se eu sou apegado ou não à matéria. Evocação 10. Tivesse na Terra outras existências além da última? Sim. Essa última é uma consequência da precedente? Não. Houve um grande intervalo entre elas, né? Então, ele está falando, né, que houve um grande intervalo entre uma encarnação e a outra. 12. Apesar do intervalo, não poderia, entretanto, haver uma certa relação entre essas duas existências? E aí ele responde: se bem me entendes, cada minuto de nossa vida é consequência do minuto anterior, né? Então a gente vai percebendo aí, né, que o Guimarães ele sabia muito bem, né, o que seria a lei da causa e efeito, né? Porque talvez, inclusive, eu não preciso desencarnar, né? Cada minuto de nossa vida é consequência do minuto anterior. Tudo bem até aqui? Em tua última existência, realizaste simultaneamente progresso moral e intelectual? Sim, principalmente intelectual. Ele estudava muito, né? Poderia dizer-nos qual é o gênero de tua penúltima existência? Ó, fui obscuro, tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde eu espiei duramente, mas por que me perguntais? Isso já passou e agora me acho em nova fase.
Se vocês lerem na Revista Espírita de março de 1859, Paulo Guimarães, ele morreu solteiro com 64 anos. E ele dizia para os amigos que ele gostaria muito de ter construído uma família, né? Então, agora, né, na erraticidade, ele sabe exatamente o que aconteceu, né? Esperas reencarnar brevemente? Na evocação 16. Não, quero antes pesquisar. Gostamos desse estado de erraticidade, porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. E é engraçado, né? Se a gente começar a ler o Kardec mesmo, a Revista Espírita, e toda a obra de Kardec, nós começamos a perceber que muitas coisas é diferente de alguns romances, né? Nós estamos vendo aqui que Guimarães ele está pensando em ficar mais tempo na erraticidade, porque ele pode aprender bastante, né? E quando ele vier com toda a bagagem de conhecimento, ele vai estar muito mais bem preparado para uma nova reencarnação. Então, eu achei muito importante isso, né? E eu trouxe aqui que Pitágoras recomendava que antes de ir dormir, nós devíamos, né, repassar 3 vezes os atos do dia, se perguntando o que aconteceu, como me comportei e como deveria me comportar, né? E mais ainda, né? E ao levantarmos, contemplar as ações que temos que executar durante o dia. Então, veja bem, aí eu vou me lembrar, né, da pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né? E onde Santo Agostinho ele fala exatamente isso, só que Santo Agostinho eles ficam só nessa primeira parte, né, de ao ir dormir, né? E Pitágoras ele vai além, né? Ele traz que ao levantarmos eu tenho que planejar o meu dia, as ações que temos que executar durante o dia, né? Então é só né, um adendo aí para a gente começar a pensar nisso. Então, nós temos que Pitágoras nos trouxe, Agostinho nos trouxe, o Livro dos Espíritos nos trouxe, e o que eu estou fazendo? Né? Eu estou, né, antes de deitar, eu estou passando a limpo todo o meu dia, né? O importante é isso, né? No dia seguinte, o que eu vou fazer? Né? Eu vou consertar aquilo, eu vou planejar aquilo, né? Evocação 17. Em que planeta pensas ou desejas reencarnar? Não sei. Dá-me tempo para procurar, né? Ele ainda está estudando, ele ainda está procurando, né? Que gênero de existência pedirias a Deus? A continuação da última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. Então, ele quer continuar ainda, né, a vida, né, que na última reencarnação ele teve, né? Uma vida de estudos, uma vida né, de desenvolvimento intelectual mesmo.
E aí o evocador fala: parece que colocas em primeira linha as faculdades intelectuais e que deixas as faculdades morais em segundo plano, contrariando o que dissestes anteriormente. Aí ele responde: meu coração ainda não se encontra suficientemente bem formado para poder apreciar as outras. Então, qual era o receio, né, do Poligmar? Era dele se propor alguma outra tarefa e sucumbir, né? Então ele falou não, né? É, ainda ele não está bem formado para isso. Ele tem que ainda estudar um pouco mais. E aqui eu trouxe na pergunta, o comentário de Kardec é enorme aqui, né? Então eu trouxe alguns trechos só para a gente entender, né, esse caminho, né, do Poligmar. Então, ele fala assim: o espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que espera se for feliz. E ele continuou: o militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias, que devem proporcionar-lhe a honra proveitosa se as vencerem. Então, Kardec vai trilhando todo esse pensamento nessa questão 266, né? Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe, para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna. E muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos, né? Nós estudamos, nós mudamos de profissão, nós vamos buscar aquilo que nos agrada mais, mesmo que isso, né, por muitas vezes, fica cansativo, complicado, mas nós estamos sempre ali batalhando, tentando mudar e melhorar. E agora, né, todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea, e é isso mesmo que nós fazemos. Nós buscamos um melhor emprego, um melhor trabalho, né? Sempre para melhorar. E é mais ou menos isso, né, que na erraticidade o espírito também faz, né? Aí eles perguntam: vê outros espíritos e te relacionas com eles? Sim, entre esses, alguns que tenhas conhecido na Terra? Sim, Dumont de Urvilla, né? O Dumont de Urvilla, ele é um cientista também, um pesquisador como o Poligmar, né? Falava 8 idiomas, né? E
estava nessa parte de pesquisa antes, né, do Polimar, né? Aí eles perguntam, e vês também o espírito de Jacques Arago, com quem viajastes? Né? O Jacques Arago, ele era um artista plástico, né? Também muito inteligente, né? Desenhista, fazia teatro, escritor, né? E ele fala assim, né? Então, os dois já haviam desencarnado, e ele falou que ele os via assim. Então, é só para saber que nós vamos encontrar os nossos amados do lado de lá também. Esses espíritos estão nas mesmas condições em que estás? E ele fala, não, uns são mais elevados, outros menos. Referindo-nos aos espíritos de Dumont de Urvilla e de Jacques Arago, ele fala, não quero especificar. Então, nós vamos vendo, né, que ele era bem assertivo, né, e ele ia falar aquilo que era de maior interesse mesmo, né, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Está satisfeito por ter havermos invocado? Sim, principalmente por causa de uma pessoa, né, que seria com certeza teria o senhor Sardou. Poderemos fazer algo por ti? Sim, só que ele não fala o que é, né? E eu, como eu falei, né, eu também fiquei curiosa em saber o que nós podemos fazer por ele. Mas talvez uma prece, alguma coisa. Mas ele fala assim, mas ele não comenta o que é. Se te evocássemos dentro de alguns meses, terias ainda a bondade de responder às nossas perguntas? E ele fala, com prazer. Adeus. Né? Tu te despedes? Queres dizer para onde vais? Vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que considerava tão longas, e isso em menos de um segundo, de um pensamento. Vou a uma reunião de espíritos onde tomarei lições e onde poderei aprender minha nova ciência, minha vida nova. Adeus. Né? Então, a gente se coloca no lugar do Paulo Guimarães, né? E pensa, né? Como deve ser maravilhosa a erraticidade. Né? De pensar, né, que nós vamos continuar o nosso estudo, né, o nosso conhecimento. Né? Claro, né, que sabemos que a vida moral é muito importante, mas a gente começa a perceber, né, como também é importante a parte intelectual aqui. E aqui tem uma observação que diz: quem tivesse conhecido o senhor Paul Guimard constataria que esta comunicação está marcada pelo cunho de sua individualidade. Aprender, ver, conhecer era a sua paixão dominante. Um dia, diante do mais dramático período de 1848, que foi a Primavera dos Povos, né, foi um tipo de uma revolução que atingiu toda a Europa, inclusive uma parte do Brasil, né, que foi a revolta dos povos pelas conquistas, né, pelos direitos
sociais que eles tinham direito, diz que Paulo Guimarães falou: que felicidade viver numa época tão fértil em acontecimentos extraordinários e imprevistos. Porque, né, ele estava muito feliz, né, com que o povo estava começando a ter conhecimento dos seus direitos. Né? E aqui, né, os amigos dele falando, essencialmente honesto, era incapaz de causar o menor prejuízo a quem quer que fosse. Apenas se lhe pôde fazer a censura de ter sido, talvez, amigo dos prazeres. Mas nem o mundo e nem os prazeres corromperam o seu raciocínio ou o seu coração. Assim, o seu Poligmar fez por merecer as saudades de seus amigos e de quantos o conheceram. Né? E aqui eu faço uma pergunta. Né? Tomara que nós também possamos deixar as saudades para os nossos amigos, né? Daqueles que nos conhecem. E aqui eu termino, né? A bibliografia é só a codificação, né? Como vocês viram, né? Toda a parte de estudo de Kardec, a Revista Espírita, tá bom? E eu deixo por aqui um ramo de flores para todos vocês. Agora eu vou ter que tirar daqui para fechar. Não foi o Arthur, mas espero que vocês gostaram do Paulo Guimarães. Eu adorei a história dele, achei muito interessante. E vocês gostaram? Olha, eu gostei bastante dessa história, viu? Nossa, muito boa. Eu Gostosa, vou, né, Gabriel? gostosa. Eu vou querer ser igual ele no futuro, um grande cientista, um grande viajante e um homem dos prazeres. Pois é. Você viu que depois ele vai ter que voltar para conquistar toda a parte moral, Gabriel. Muito E boa a ele história, sabe viu? disso. O que é É verdade. gostoso nele, né? Mesmo ele era um epicurista, um materialista, né? Uhum. Com tudo isso, a gente percebe nele que ele tem todo o conhecimento da moral, da ética, né? Então, acho isso muito importante nesse estudo. Sim, sim. Eu acho que ele já sabia e quando foi para a eletricidade, ele confirmou isso daí, né? Confirmou. É, Muito muito bom. bom. É. E ele ficou muito tempo na erraticidade estudando, né? Sim, Que sim. foram séculos que ele fala, muitos séculos. Então ele fala, né, que ele demorou vários, e depois ele voltou, né, e ele queria continuar estudando. Por quê, Rude? Porque ele não estava preparado ainda para a parte moral. Ele não sabia se ele ia sucumbir ou não. Então E nós ele se temos desenvolveu todo muito intelectualmente, né? então nós temos todo esse tempo, né? Deus dá todo esse tempo para nós, fala, não, tá bom, você não está preparado, tá bom. Mas vai se preparando para um, né, mais intelectualmente aí, né? Aí a gente sabe discernir, né, o bem do mal. Ah, é que tendo conhecimento, né? É, O conhecimento faz você ampliar mais o sim. leque de tudo. Eu acredito que sim, que é importante, bem importante. Essa base que ele deu para ele, para depois ele Sim. tomar consciência realmente da moral. E ele sabia disso, né? E ele Isso sabia que é bom. disso. É, muito bom. Obrigado, Eliana, muito bom. Mais alguém? Oi, Eliane, boa noite. Oi, boa noite, Rogério.
Foi muito bom. Você falou num tempo bom, né? Dentro de um tempo menor que o habitual dos nossos bate-papos, foi muito bom, muito esclarecedor, foi muito oportuno, inclusive, aliás, muito especial, porque é um diálogo de bastante peso do Pogmar quando se vê, né, de quem se trata e da objetividade deles, da objetividade dele em relação às respostas, a clareza, e do seu comentário muito feliz e oportuno para vencer uma das barreiras, né, que é a ilusão do que os romances trazem, que é muito diferente realmente em relação ao espiritismo, né, ao Pentateuco Espírita, o conjunto da obra de Kardec, como a Revista Espírita, a Viagem Espírita, etc. e tal. Essa ideia de reencarnações muito instantâneas, né? A explicação dele mostra que isso não é muito frutífero. Porque quem gostaria de, depois de estar aqui encarnado, né? Tendo a matéria, né? Os mundos físicos, essa condição de penitenciária, quem gostaria de voltar no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, né? E como a encarnação, o meu entendimento, reencarnamos a partir de quando queremos, usando o nosso livre-arbítrio, ninguém, né, tem esse desejo, vive tão correndo, sem uma bagagem, sem um preparo, né, Eliane? E finaliza dizendo, ele deu um roteiro dos desafios, do aprendizado, né, e da coragem de escolher questões mais intelectuais, ainda que essa seja uma necessidade do espírito, né, para depois, lá na frente, partir para questões de moralidade. Olha, foi muito providencial sua palestra. Obrigado. Se a gente for perceber, né, não é só, né, toda a revista espírita, como o Céu e o Inferno, eles vão trazendo, né, o caminho, né? Eles vão mostrando, através das evocações, e eu acho que aí sim Kardec foi um grande, né, é, um grande mestre sempre, né, nos trazendo essas evocações na revista Espírita, porque ele traz, e eu coloco isso, né, ele traz toda a parte experimental, né? Na hora que Perfeito, ele no céu e traz inferno também. toda essa parte experimental, a parte segunda do Céu e Inferno também, na hora Sim. que ele traz toda, ele vai costurando, né, todo a, toda o lado, né, de toda a literatura espírita. Então, eu acho que aí a gente pode ter o Kardec, né, como um grande, né, porque ele foi trazendo todo esse conhecimento para nós, né, e nós, eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer é estudar, né, pegar a revista espírita, pegar as evocações e perceber, né, o que nós temos. O caminho está traçado, né? É só. Eu trouxe um caso, inclusive é pequeno mesmo, né? Exatamente para poder ser discutido, né? Sim, foi muito feliz. Obrigado de novo. Tudo quietinho. Então tá bom. Ruth, quer comentar alguma coisa? Cadê a Miriam? A Miriam está quietinha, coitada, tá com soninho. Ô, Miriam, Não, cadê você? Que você está muito quietinha, você como você não falou nada. não, tá todo mundo falando, então eu tô quieta. Não, eu estava pensando, e quando eu pergunto para ele do passado, ele falou, isso não interessa, já passou. Acho legal. Eu acho ótimo ele. Já Não interessa, já passou, para que passou. O que estão você quer saber? preocupados? Entendeu? Não vai resolver nada, já passou. Achei interessante Ele isso, é achei. muito, sabe, direto, É né? direto, ele está pensando para frente, né? Ele está Sim. programando a vida Isso já dele já. passou, para que vocês querem Ele saber? está programando.
E também ele confirma aquilo que Sócrates já tinha falado, né? Eu vou encontrar com os meus amigos e começar a conversar com eles. Na morte de Sócrates, né? Na apologia É, da morte de Sócrates. Ele é, confirma, é, ele confirma isso, Sócrates ele fala, né? confirma Que vai... que a morte, ele falou, se não for nada, tudo bem, né? Sim, Se acabar aqui, tudo bem. Mas se por acaso tiver alguma outra coisa do lado de lá, eu vou encontrar com os filósofos, com né? os E meus vou amigos. conversar com eles, com meus É amigos. coisa É melhor que essa, isso. né? Então, essa frase do Sócrates me anima bastante. E a dele Né? também. E o Paul Ele, Guimard agora também, ele sabe? confirma. Ele Ele confirma exatamente o que confirma, Sócrates fala. né? Né? E É aí uma você coisa fica muito muito gostosa. boa. É. Ô, Miriam, Oi. e é incrível que ele não responde, encontrei a mamãe, encontrei o papai, o titio, o Não, ele filhinho, a não. vovó. Não, ele é objetivo, não é na É. resposta, Ele quer né? conversar com Então, os amigos dele, né? porque senão, quantas mães e pais a gente vai encontrar nessa relação de laço afetivo aqui da Terra, né? Muito bem Sim. tratar livro dos Espíritos, mas olha, essa resposta é de uma profundidade para quem quer estudar, né? Ele tem a mente Uma dirigida para reflexão. aquilo que ele quer, entendeu? Ele está bem focado naquilo que ele quer. Ele quer estudar para poder se informar ou se abastecer de conhecimento e de reflexão e de consciência da vida para poder enfrentar uma próxima reencarnação. E eu acho isso interessante. Eu achei interessante porque dá É, para a gente perceber que eu posso fazer todo esse estudo do lado de lá e me preparar realmente para uma próxima encarnação. Ela não é assim de qualquer jeito. Não, eu posso me preparar para ela, entendeu? Eu posso escolher um caminho de preparo da próxima encarnação. inclusive em outros mundos. Sim, Não importa Agora isso. imagina o quão louco é você encontrar sua mãe de Júpiter e sua mãe da Terra, você entendeu? Oi, mamãe, qual das E aí eu achei muito interessante isso. Ele tem realmente bem, ele sabe o que ele quer e ele está fazendo o que ele quer. e Kardec ele vai trazendo toda essa parte, esse entendimento, né, no Livro dos Espíritos, né? E ele vai mostrando, questão por questão, o que a gente tem que estudar mesmo, e a gente não estuda. Né? E o que me, Não só no Livro dos Espíritos, né? Se a gente começa o Livro dos Médiuns, como eu trouxe, o que é o Espiritismo, vai pipocando as respostas na cabeça da gente, a gente fala, ah, mas isso tem no Livro dos Médiuns, né, Miriam? Sim, Isso tem em tal livro, isso tem... Então, isso é muito bom. Né? Isso nos mostra o quanto Kardec se dedicou, ele né? se prepara para A fazer gente as escolhas, né? Eu acho E interessante a pra gente não caramba dá isso. conta disso, né? O não, importante é. eu fico às vezes não, sempre, pensando o seguinte: como dizia Culano, né? O Espiritismo é um ilustre desconhecido. Como nós não Ah, conhecemos nada, porque você traz uma parte, cada pessoa que traz uma parte aqui dos livros, qualquer um deles, a gente fala, mas eu nunca vi isso, mas eu não sabia disso. Ou então eu soube de uma maneira deturpada, que me é sim, trazido de uma forma deturpada. Então, cada vez que a gente ouve alguma coisa a respeito, a gente pensa, preciso ver mais Kardec, porque nós ficamos lendo aí um monte de coisa e não lemos Kardec. é, Nós não conhecemos nada de Kardec. é isso aí mesmo. Não, um pouquinho pelo menos, né, Tereza? Não desanima Tá, tanto assim. nada que eu digo, você sabe, nós estamos nadando, Não, minha nós estamos filha. nadando, Afinal de nós contas, estamos entrando no nós mar estamos de aqui no, Kardec, nós estamos no tornozelo, nós amiga. estamos aqui no NEF, rachando Ah, aqui É, os nossos É, estudos mas é aqui, isso que eu estou Tereza. Pelo amor dizendo. de Quanto Deus, mais a gente não. estuda Kardec, mais a gente sabe Sim, aquilo mas que nós estamos Sócrates estudando dizia, que não sabe constantemente, nada. estamos lendo Nós temos constantemente. que seguir a máxima de Jesus, né?
busca a verdade, que a verdade te libertará. E o único jeito da gente buscar a verdade é, é através do conhecimento. É, Foi, E e quando foi o que a Eliana nos Leida, trouxe hoje o tempo todo, né? Leida, e o que eu trouxe, né? Tudo coisa conhecida, né? Eu é, não trouxe novidade nenhuma, né? E a gente parece que está vendo pela primeira vez mesmo. mas você viu que essas respostas dele, o que deu para a gente estar refletindo aqui, quanta coisa a gente refletir, que é justamente a busca do conhecimento. A gente não pode parar, não vai parar nunca. Nunca, Eu né? Não tem, acho não. que Daqui para frente, você acordou, neguinho, agora vai, segue em frente. Mas Agora no se quarto de faz. Kardec nós estamos só no tornozelo, né, Leida? Ai, tá sim. Ó, você vê, Mas a já Leida antigamente ela não sabia pôr o nome dela, agora ela já sabe. hoje, não, você viu, hoje eu consegui pôr meu nome, você viu? Tá vendo? Já Ah, dei um passo, já dei um eu pequeno passo. sempre esqueço, Leida. Eu sempre esqueço de pôr o meu. Hoje eu lembrei de pôr o meu. Então. Mas Mas é é isso. isso, né? E é isso que eu trouxe para vocês aí de susto, eu eu trouxe para Eu acho vocês. que Mas foi muito legal. das reflexões que a gente tem visto do Céu e Inferno e da revista, essa traz uma visão diferente da erraticidade. Nossa, Ele conta com um pouquinho mais de completamente detalhe, diferente, né? quase nada, mas ele dá Não os é uma detalhes. coisa ruim, uma coisa triste, Não, uma é, coisa. Não. é uma coisa gostosa. Aí Desde tá, que. Aí é que está Sócrates de novo, né? É, pessoal, na hora que ele fala, eu não tenho medo da morte, desde que eu tive uma boa vida. Então, isso. se eu tive uma boa vida, eu não tenho que temer a morte, né? É a vida boa ou a morte boa, né? Que tem. Então, se eu tive uma boa vida, né? Se eu fui uma pessoa como Poligmar na revista, né? Ele fez um monte de coisa boa. Ele pode ter sido até amante dos prazeres, né? Mas ele fez muita coisa boa. Então, ele vai, né? Ele teve direito ao estudo, ele desencarnou, ele não ficou preso à matéria, né? Então, vejam só, né? Não, E é tão fácil, né? ele dá Como uma faz outra visão. Ele dá uma outra uma visão. outra visão. Miriam, Oi. e é interessante que o Pogmar está dando a visão que ele tem na condição evolutiva da qual ele se encontra, e é uma visão muito lúcida, porque ela está bastante conectada com o Livro dos Espíritos, Sim, né? sim. Como, né, você e Helene frisaram, né? Aí não tem aquele monte de coisa, sou obrigado a falar, né? Não tem hospital, não tem sopinha, não tem caminha, espírito não precisa dormir, e aí vai embora, não tem colônia, e vai embora, né? Por quê? Porque a dificuldade nossa realmente, como a nossa querida Teresa falou, é conhecer a doutrina espírita. A maior parte de nós nos dizemos espíritas, frequentamos casas espíritas, participamos do movimento espírita, mas não estudamos a doutrina espírita. Ou seja, eu não estudo da onde é a origem daquilo que digo que sou, espírita, e não conheço, né, as bases para se ser espírita, então vira essa. Mas é muito bom, né? Que contribui bastante, que frutifique cada dia mais. É como fala, né? Na próprio texto da Eliana, ele trouxe uma coisa individual. Ele não se referiu a nada que está. E ele deixa isso bem claro, bem claro. Não tem que saber do meu passado. Meu passado passou e é meu. E é meu. Não é de mais ninguém. Entendeu? Então ele é bem preciso, bem individual. E ele dá o lado positivo da coisa. Ó, é isso que eu quero fazer. Eu vou estudar. Vai É, estudar lá o que ele gosta de estudar, não necessariamente a doutrina, mas
Ele pode encontrar nessa viagem que ele vai fazer, que eu fiquei com uma baita de uma inveja, mas tudo bem. Eu também, Quem Nossa, sabe eu chego lá um eu dia. também. Você Ah, mas Pode queria ser pode que ele ir vá para desencarnar. conversar. Pode ser que ele vá você queria conversar ir para com. Lapônia, Miriam? Não, eu queria ir conversar com os Groenlândia, filósofos e aprender muito nossa, mais. do Eu só lado acredito, de lá, Rudi, não do lado de cá. acredito, acredito que é isso que ele foi fazer na viagem, entendeu? Ele foi conversar com, sei lá, com gente da área dele de estudo, que ele é engenheiro, né? É, médico, médica Médico, então, ele foi cirurgião pesquisadora, conversar com os naval. médicos, se preparar, ver pesquisa. o que que podia ser feito, o que está acontecendo, onde que nós podemos ajudar, sei lá, conhecer e É, aprender, para quando cirurgião ele chegasse naval. aqui, ele pudesse realmente ajudar na cura de alguma coisa. Sim, Porque as coisas não e acontecem assim, da a noite para o dia. alegria dele, né? É, Ele ficava não, o alegre, entusiasmo que ele tem, o E ele entusiasmo que ele está ficava tem. alegre explicando. quando teve uma tribo de antropófagos, né? Que ele chegou eh, nesse perigo todo e disse que ele saiu ileso, né? Porque ele tinha o conhecimento, ele tinha tudo isso. Então, se a gente lê todo o, essa parte, em março de 59, onde está a história do Paulo Guimarães, a gente vai ver, né, como é vasto o conhecimento dele, como vale a pena a gente, e não só dele, né? Eu trouxe aqui, pretendo trazer mais aí conforme os nossos estudos durante o ano, cada dia com certeza que eu Já vou pensou trazer. assim? Encontrar o Isaac Newton, Não, Charles vou trazer Darwin. as evocações aí do Kardec na revista Espírita. Muito bem. Ah, então traz, então traz. Vou trazer, Ótimo. sim. O Eliane, e é interessante Ótimo. que ele. Ah, pode falar, desculpa. Acho que ela já tem. Leida, pode falar. Ah, tá. É Não, não, interessante. Então tá bom. É interessante que ele, como ele explica que essa viagem, o processo como se dá também totalmente é, é, em acordo com o livro dos Espíritos, né? Sim, Como é que vai numa viagem longa dessa? Com o pensamento instantâneo, rápido, vamos brincar, né? Num piscar de olhos, né? sim. Então, assim, né? Aí, como que funciona as coisas direitinho, né? Não É precisa pelo de. pensamento. O pensamento é Ó, vou tudo. só falar essa, aí não precisa de aeróbus, mas não vou falar mais Não, nada hoje, mas não. o Mas tá pensamento bom. é tudo. O pensamento é. O Tudo que que o bem. espírito faz? Pensa, Sim. pensa. Quando ele pensa, ele Rude, tudo realiza. bem, Rude? Tá Eu estava quietinho. pensando se o tempo é diferente. Quer dizer, o Não Não tem tem tempo lá. tempo, tempo, não Rude, tem não tem tempo, tempo, tem não tempo. Porque tem ele diz que tempo. O ele tempo ficou nós cego. temos aqui. Não, eu sei, mas é que no texto da revista diz que ele ficou séculos, né? Muitos Para séculos. nós entendermos, Para nós. para É, Então, nós. mas vocês falaram no pensamento, mas o tempo não existe lá, né? não, Não, Nesse contexto para ele, não, né? espiritual não. para ele, não. Para outros espíritos, pode ser que sim. Para aqueles que estão mais Depende, ligados à Se matéria. você ainda estiver muito apegado aqui, no tempo daqui, você O vai tempo não pensar passa. esse tempo. O tempo não Você vai passa do lado levar dele. junto, como a gente leva tudo, a vontade de comer, né? Tudo, né? Os vícios, Você tudo. fica no Mas aí campo. você está apegado à matéria. Por isso que a gente já tem que deixar para lá aqui, né? Não, o mais legal é que quando a sua mãe te chama para jantar, você pode demorar 2 séculos para chegar. Já vou, Pois mãe. é, Aí você já passa morreu de dois. fome. Já, já morreu de fome. Não é? É. É isso aí, Davi. Tudo bem, então, pessoas? Bom, Só lembrando que, Oi. só lembrando que o prazer mundano dele não era mais importante, o prazer científico era maior. Exato. A paixão dele Era o estudo, era Uhum. o estudo, a estudo. viagem, É. né?
Dá para sentir quando ele fala, né? Mesmo ele tendo uma vida. Porque basta nascer no mundo terreno, na materialidade, que um homem corre grande risco de sucumbir aos prazeres, né? É, À materialidade. mas se a Né? gente for ver, Gabriel, se a gente for lembrar do epicurismo, Uhum. não é um prazer mundano também, né? Ah, tá. A Tem vários atarexia, prazeres. Tem vários... Eu mas só é falei. a Não, atarexia, né? Que é É. isso que é importante, ele falou que é Aham. importante, né? A tua tranquilidade mental. Se você tiver isso, você fica uma pessoa que você pode escolher bem, né? Ou como Aristóteles falava, né? Você saber deliberar, né? Você ter um bom senso, né? Que era o que Kardec tinha também, né? Claro. Não, eu citei o prazer mundano, mas não é só esse mesmo, é verdade. Tem É, o prazer estoico, né? Vamos dizer assim, né? que é o Uhum. epicurismo também, né? É. Mas muito bom, valeu, viu? Gostei muito. Tá bom, então, Olha, pessoas. foi ótimo. Então, vamos agradecendo mais uma vez a Kardec, né? Por ter nos deixado tantos ensinamentos, agradecendo aos nossos benfeitores espirituais por estarem sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. E vamos assim, caminhando nesses ensinamentos e pedindo, né, uma paz interior e muita alegria. E que a semana que vem estaremos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem, Não. pessoas? Beijos. Beijos. Você Beijo, estava boa com vontade semana. de até a Valeu, falar? próxima. Lívia. Forte Tchau. Boa abraço a semana. todos. Boa Boa Ótimo. noite. semana. Muita Tchau, paz. tchau. Beijo, Tchau. Miriam. Tchau. Tchau a Beijo. todos. Tchau.